pedir e falar de Cristo. Estamos muito felizes aqui, eu estou com um amigo meu, daqui um pouquinho ele vai se apresentar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais ele. O tema, né, dessa primeira série aí do podcast é Vida na Vida com Jesus. E hoje eu tô com um cara aqui que temos uma amizade de 20 anos e é muito feliz hoje caminhar com ele em Cristo também. Glória a Deus. Bora pra mais uma? Te apresenta pra nós então aí, maninho. Fala galera, tudo bem? Primeiramente é um prazer, né, uma honra estar aqui participando do podcast, né, podendo dar um pouquinho da minha presença aqui, poder falar um pouquinho de Jesus, que é tão bom, a gente... Acho que a marca de Jesus é essa, a mesa, né? A gente está aqui hoje, aqui diante da mesa, para poder falar um pouquinho sobre isso. É um prazerzaço, uma honra, que nem tu falou, desse tempo de amizade que a gente tem. A gente se criou junto, jogando bola aqui na rua, agora cheguei e me lembrei disso. Uhum. E nós nem conhecíamos Jesus, né? E hoje a gente poder estar caminhando junto. Para quem não me conhece, já falei demais, eu sou disso. Para quem não me conhece, meu nome é Sidney Júnior, eu sou barbeiro, há 7 anos já tenho a minha barbearia. Sou um seguidor de Jesus, né? Um cristão. Eu não gosto de falar crente, porque crente todo mundo é, né? Todo mundo crê em alguma coisa. Até quem não crê em Deus, crê em algo. Então nós somos cristãos, né? Seguidores. Somos seguidores de Cristo. E tem sido louco essa caminhada, né? Poder viver com Jesus. Tem sido uma honra, um aprendizado. E a gente só evolui, né? E eu acredito que ele me trouxe até aqui para poder derramar um pouquinho do que ele tem feito na minha vida. Amém, mano. Fala aí qual é o teu ministério hoje, né, cara? Congrega? Hoje, né, e desde que eu aceitei Jesus verdadeiramente no meu coração, graças a Ele mesmo que me levou, né, lá no Bola de Neve, eu congrego lá, né, tenho aprendido muito com os meus pastores, deixar um abraço, né, uma puxadinha de saco dos pastores. Não, a Bíblia fala que a gente tem que honrar, merece dar honra quem merece a honra. Os meus pastores, né, o pastor Juarez, a pastora Rejane, que... Cara, desde o meu início da conversão tiveram cuidado, eu tive a honra e o prazer de... Eu me batizei lá, apresentei meus filhos lá, né? Hoje eu e a minha esposa, Samara, um beijo pra ela também, né? Tem que aqueles pontinhos. A gente hoje é diácono lá, né? Não glória que a Deus, glória a Deus. Uma unção vale alguma coisa, mas essa caminhada de quando eu cheguei na igreja, de não saber nem o que era ministério, o que era isso, o que era... E Deus vai te mostrando as coisas, né? E hoje tu vê, cara, olha até onde eu tô, né? O que Deus tem feito na nossa vida, né? É um prazer. E como eu falei, tu que me levou lá, eu me lembro como se fosse hoje, né? A gente tava na pracinha lá, tomando chimarrão. E eu precisando de Jesus e tal. Já tinha tentado em algumas igrejas dar uma caminhada, mas não conseguia permanecer. Tu falou, cara, eu tenho uma igreja que é a tua cara. Eu falei, deve ser igreja de louco. E cheguei lá e era mesmo. As igrejas, né, que eu ia, né, os cartuchos de terno, cheio de tatuagem. Falei, isso não é pra mim, não é pra mim. Chego lá, os cartuchos tatuados, barbudo, uma escuridão, né, gritando, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, até fiquei meio com medo. E depois, é isso que Deus tem pra mim mesmo. E tô até hoje lá, né? Eu lembro dessa cena, eu lembro disso mesmo, né? Tipo, eu lembro que, cara... eu congregava num outro ministério, eu nunca congreguei na bola, né, de fato, eu visitava, né, mas eu lembro quando tu falou, assim, com a Samara, a gente tava com os meninos aqui, os nossos filhos, né, na pracinha, tomando um mate, e aí, tem uma igreja, eu conheço um lugar que eu tenho certeza, velho, que assim, e deu certo, né, glória a Deus por isso, né, velho. Mano, então vamos começar aqui com as perguntas, peguei meu tablet. Né, se Deus quiser, a gente vai ter um tablet. Eu nem gosto de falar, porque depois, quando vê glória a Deus, né, o motoboy parece, aí minha mãe diz, Everton, te entregaram alguma coisa pra ti, eu chego, é uma câmera, eu olho, né, uma mesa de som, sabe, então, mas em nome de Jesus, né, o meu tablet já fica tá aqui, a dica, galera, vai estar funcionando bem, tá funcionando bem, cara. Podcast, que tá alcançando vídeos. Quero honrar também meus patrocinadores hoje, né, RG Celular, cara, fenomenal aí, do Rafael Vieira, batera cadeirante, ele que faz os cabos pra mim aqui hoje, né, ele que hoje quebrou, larga na mão dele, o conserto é rápido, hoje a gente não consegue viver mais sem o celular, né, a gente trabalha pelo celular. Tropical Lanche, né, cara, daqui um pouquinho a gente vai estar recebendo um lanche deles aí também, cara, sensacional, eles têm hambúrguer, batata frita, torre de batata, cara, é fora da curva, assim, o que eles têm. Não tá aparecendo aí, mas as baterias Jardim, né, cara, também bateria de carro, acessório de carro, fica do lado do Mercado Paulinho, lá no Ermo, lá, pode chegar lá a qualquer momento e vai fazer o teste no carro de vocês.
Sonhos Concretos, né? A minha construtora, também patrocinadora aí, e o Producendo. Cara, o canal do cara é fenomenal, o Andrew Tavares. Entrem no canal do cara. Tem muita informação pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de câmera. Cara, é demais. E ele faz toda a edição aqui do podcast, que depois a gente vê bonitinho no Instagram ali, tudo, né? Corta o Everton que fala demais. Então, cara, é ele que é responsável de todo o corte, tudo aquilo que tem. Então, muito feliz e muito grato pela vida de vocês. E você que quer nos patrocinar, quer nos apoiar esse sonho aí, né? De levar Jesus aonde a gente conseguir chegar com esse podcast. Amém. Esse é o objetivo. Seja, a gente vai estar recebendo tudo que você mandar aí, amém? Então, amém. Bora lá? Gente, qual é a tua história pessoal de fé, meu? Como tu se tornou, de fato, um mini Cristo, né? Um cristão, né? Amém. Eu esqueci também de deixar um beijão, um abraço pro Guilherme e o Isaac, que são meus filhos, senão depois eles me cobram, né? São uns mini pilarzinhos, mas glória a Deus, sabe o quanto, né? Eles me sustentam e me ajudam também, né? Amém? Então, né, como eu comecei falando, né, a gente vem de, tanto eu e tu, acho que a nossa história é bem parecida, que a gente conhece, vai conhecer um pouco da minha história. Por a gente se criar juntos, nossos pais serem amigos e tal, né, e trabalharem muito tempo junto, meu pai e o teu, a gente desenvolveu uma amizade na infância e tal, cresceu, adolescência, e nós nunca imaginamos hoje estar aqui falando de Cristo, né, é algo muito louco, porque a gente vem de várias religiões, várias coisas. Tipo, a igreja era o lugar que eu menos queria estar. A igreja era o lugar que eu menos imaginava estar, né? E é muito engraçado a nossa caminhada com Deus, porque Deus vai fazendo as coisas do jeito dele, né? E tem uma frase que diz assim, né? Ou a gente vai pra igreja no amor ou vai na dor. E 99,9% procuram na dor, né? Fato. E, claro, a grande maioria vai na dor, mas quando recebe a bênção curada, vaza, né? E aqueles poucos ali, tem aquela frase que diz também, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então, acho que quanto mais Deus trata o teu coração, quanto mais Deus te cura, acho que mais tu fica, né, um devedor de amor a Ele, né? E a minha história é essa, tipo, eu comecei a procurar Jesus porque eu casei novo, a gente casou muito cedo, eu e a Samara, né? Ela tinha 18 para 19 anos, eu tinha 22 para 23 e foi meio louco, assim, a mãe dela ia embora pra praia e tal, e daí queria levar ela, falei, não, namoro à distância não dá certo, aí fui lá, falei com a mãe dela, vai morar comigo, e foi isso. E por a gente ter um casamento muito novo, muito cedo, a gente acabou não sabendo lidar com tudo, e daqui a pouco veio o filho, né, aí ela engravidou do Guilherme, e acho que uma família sem Deus é quase impossível de ser feliz e verdadeiramente. E nesse processo todo, né, por não conhecer Jesus e tal, eu comecei a me envolver com muita coisa, com bebida, droga, tudo que não presta, tudo aquilo que envolve, meu casamento já não era mais o mesmo e tal. Só que a Samara, ela conhecia a palavra, ela foi criada dentro da igreja, e a minha sogra, ela foi a pessoa que mais me evangelizou, assim, tu, né, que me levou pra igreja, mas ela que falava de Jesus. Sim, com certeza. E eu me lembro que eu passava madrugadas, às vezes, falando com ela, assim, a Samara ia dormir, e nós ficávamos trocando, às vezes, quando ela vinha nos visitar, né, e ela gostava de conversar muito, assim, falando de Jesus, eu não conseguia entender, que amor, quem é que me amou, nada, só me ferro na vida, aquela coisa de amargurado, rebeldia, de não entender, rebeldia. E aquilo, mas é aquela velha história, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto ela falar, pá, não é mesmo, cara, minha vida já tá perdida, que custa, né? Eu me lembro da primeira vez que eu fui realmente, vou ir numa igreja, vou em algum lugar, tinha uma Betel aqui no Jardim dos Lagos, né? E o Joey, né, o pastor Joey, que é o pastor da tua igreja hoje, ele tava ministrando na igreja, tinha um culto na rua, e cara, eu tava aquele dia destruído, assim, falando, sabe, ele, teu pior dia da vida, preciso procurar alguma coisa pra não fazer besteira. E eu fui, aí quando eu encontro na rua, meu amigo de infância cantando lá, ele começou a ministrar, não sei se algum dia eu contei isso pra ele, acho que ele não sabe. Vai ouvir agora, tá ouvindo agora. Então ele começou a ministrar, cara, aquela canção, aquele louvor foi entrando dentro de mim, sabe, foi me trazendo uma paz que eu nunca tive, eu falei, cara, que louco. Só que eu tava tão perdido que eu não quis nem ir lá, não tive coragem, vai lá falar com ele, porque eu tinha até aquele receio, ir igreja, vai virar crente. O cara vira até aquele crente CSI, né? Tipo, é meio escondido, FBI ali. E daí nesse processo eu fui, aí daí trazia aquela paz, mas daqui a pouco dava aquela melhoradinha e o cara escapava. Saía da igreja e voltava pro mundo.
E nessa aí eu fui assim, daí procurava uma igreja, não cheguei a me batizar, ia, daqui a pouco melhorava, saía, daqui a pouco melhorava, vazava. E fiquei nessa questão, né? Até um dia eu chegar assim, cara, quer saber? Porque a Samara também, talvez ela vem desde da infância da igreja e tal, ela não teve uma experiência com Jesus mesmo, né? Porque eu acho, cara, tu ir à igreja, qualquer pessoa pode ir, né? Ela vai se tornar uma religião. Mas tu viver realmente Exato. Jesus, cara, tu precisa diferente. ter um encontro. Ontem até eu tive o prazer de levar a palavra lá na igreja e a palavra que Deus me deu foi que a gente precisa ter um encontro com Jesus ressurreto. Os discípulos só mudaram quando eles tiveram um encontro com Jesus. Enquanto Jesus era carnal e terreno, os caras estavam querendo, ô Jesus, eu quero sentar da tua direita, ô Jesus, eu quero fazer isso. Faz pra mim, eu quero ser isso. E quando Jesus morre, eles largam Jesus, e Jesus volta ressurreto, eles falam, cara, agora eu tô disposto até o fim, até morrer. Então, enquanto a gente não ter esse encontro com Jesus, a gente vai na igreja, vai. E daqui a pouco chega, cara, eu preciso dar um ponto final e seguir isso, né? E eu acho que tem a parte muito assim, a gente que tem filho, dizer, cara, o que eu vou deixar para os meus filhos, né? E o mais importante que a gente pode deixar é Jesus, né? É o legado, mostrar a caminhada, né? O caminho que eles vão depois decidir se querem ou não. Mas eles vão olhar, que nem o meu filho, o teu filho, vão olhar a caminhada que a gente teve, ver da onde a gente saiu e dizer, cara, eu tive aí, tu quer andar, eu não posso te proibir. Mas, cara, uma hora ou outra tu vai ter que voltar pra cá, porque não tem outro caminho, não existe, né? Então, foi esse processo, assim, devagarinho, eu fui indo, fui conhecendo a palavra, eu tive líderes também muito abençoados que meio que me carregaram, assim, sabe? Tu conheceu, que era o líder da nossa célula, nós tínhamos célula em casa, que era o Thiago e a Jéssica, que, cara, eu chegava 2 horas da manhã, às vezes eu tava orando um bagulho e falava, ô Thiago, eu não entendi isso, ligava pra ele, o cara acordava no meio da madrugada, o que aconteceu? Eu li aqui, eu não tô entendendo, me explica, e o cara ia lá com todo amor. Então acho que esse cuidado, que o amor de Jesus a gente só vai conhecer através da vida das pessoas, né? Que nem ontem tu tava até trocando a ideia comigo, falando sobre isso. Se eu não tô disposto a dar o amor que Jesus me dá pra alguém, as pessoas não vão conhecer. Nunca. Então acho que quando eu cheguei ali na igreja, eu fui muito bem recebido, fui muito bem cuidado pelos pastores, pelos líderes, pelo pessoal que rodeava ali, que vivia na igreja, eu acabei me sentindo amado e fui conhecendo Jesus, né? Não fiquei dependente do Jesus que os outros conheciam. Eu precisei conhecer o Jesus que era importante pra mim, né? Então, o meu processo basicamente foi esse. Foi na dor, no sofrimento, por passar por muitas coisas, né? Que a gente tinha um preconceito com a igreja em si, né? Eu acho que pelo que o cara ouve na rua, infelizmente, é muito mau testemunho, mas também tem muita gente de Deus, muitas pessoas de Deus, né? Que são exemplos hoje pra mim, não só da minha igreja, né, como vocês, de outros ministérios também, que me fazem querer mais de Jesus, né? Então isso é muito importante, eu acho. E cara, a única coisa que eu trago comigo, assim, e que eu tenho a plena certeza, eu não sei aonde Deus quer me levar. Eu só não quero voltar pra onde Ele me tirou. Só isso que eu não posso, entendeu? Isso é um fato, né? Tipo, e que a gente fala sobre ser carregado, né? A palavra vai falar de 2 curas, né? Eu trouxe isso numa ministração uma vez, onde Jesus, ele curou 2 pessoas da mesma doença, 2 coxos. Sim. Um ficou 37 anos esperando num tanque de Betseda para ser curado. Foi curado, mas esperou 37 anos. O outro, a palavra vai falar que ele tinha amigos, abriram um telhado e jogaram ele para perto, né, de uma pessoa. Quem era a pessoa? Jesus. Aqueles amigos carregaram ele até Jesus. Sim. Quando essa pessoa teve um encontro com Jesus, a palavra vai falar que Jesus disse pra ele, pegue tua maca e ande. Tipo, eles carregaram até Jesus. Depois daquilo ali, cara, ele pegou a própria maca e andou, né? Então, como é bom ouvir que tu foi cuidado, né? Que realmente naquele momento, pra honra e glória do Senhor, né, cara? Que nem eu te falou, nunca congreguei na bola, frequentava a célula, frequentava os cultos lá, mas eu congregava em outro lugar, mas sempre que tinha evento ou algum culto específico, eu sempre tava lá, né, cara? Sim, eu gostava do ambiente, gosto do ambiente, né? E eu creio que Deus tem levantado nós, a gente conversou sobre isso ontem, pós-culto, pra realmente derrubar as paredes e aumentar o lugar na mesa, né? Sabe? Eu creio que tem uma geração nova que tá vindo pra exatamente evangelizar com o amor que a gente recebeu de Jesus, né? Amém. Então, cara, eu quero te perguntar um negócio, né? De tudo isso que tu falou, assim, 2 horas da manhã acordando, mandando mensagem pro líder aí sobre algo que tu leu, né? E a pergunta é, como você entende a importância da Bíblia, né? Na vida cristã, né? E como você está se relacionando hoje com a palavra de Deus, Sim. sabe?
Cara, a Bíblia, né, para parecer meio clichê, né, mas cara, se eu não tenho vida com a Bíblia, eu não tenho vida com a voz de Deus, né? Porque as pessoas acabam meio que dependentes de profecias, de palavra, né? De pessoas, só que se eu não procuro o alimento diário para minha vida, cara, eu não vou ter uma vida espiritual saudável, né? É basicamente isso, né? As pessoas ficam tão dependentes, vão, tipo, pastores, líderes. Eu vou abrir a minha Bíblia só no culto lá, né? Cara, a própria pandemia mostrou isso, né? Que as pessoas não sabiam buscar Deus em casa. E Jesus nos ensina, vai pro teu quarto, fecha tua porta, ora em secreto, ter a tua vida com Deus em secreto. Então, o nosso, assim como o nosso corpo, eu gosto de falar muito pros guris, tu te alimenta 3, 4 vezes no dia, se a gente não alimentar pelo menos uma vez o espírito, cara, tu vai ficar debilitado, tu vai ficar doente. Então, acho que é para ser cada vez mais natural, e nós falamos também sobre isso, né? Que a nossa geração, por tá buscando tanto conhecimento, as pessoas já não se contentam só com, tipo, a palavra do domingo, a palavra de quinta. A pessoa, cara, eu quero ler, eu quero entender, né? E é muito louco porque às vezes tu tem uma revelação ali num versículo simples e Deus me dá outra revelação e a gente junta aquilo. Cara, que como loucura. pode? O conhecimento de Deus não é o nosso conhecimento humano, né, que faz isso. Então eu acho que se a gente não tem vida com a palavra, a gente não tem vida com Deus, né? Como é que a gente vai ouvir Ele se a gente não abre aquilo que Ele escreveu para nós, aquilo que é a voz dele na nossa geração, né? E a minha maneira de ler, cara, eu vou te confessar assim, foi uma das coisas mais difíceis no meu processo da caminhada, né? Que a gente ainda tá nele até que Jesus volte. O mais difícil foi isso, a questão da leitura. Assim, porque eu nunca tive hábito, a gente sabe, na escola, que a gente mais matava a aula. Não façam isso, quem tá em casa, senão você não se ferrar. Cara, frequentava pouco o colégio. E tipo assim, cara, ler o livro, que mentira, não lia lá, pegava o resumo de trás e eu acho que o brasileiro em si, ele tem uma dificuldade de leitura, né? As pessoas não têm um incentivo, muito hábito, né, E quando eu cheguei também ali na igreja, ali, eu fui muito ensinado, cara, tu precisa criar o hábito, tem que começar a ler. Eu acho que o certo, né, do líder é ensinar o liderado a caminhar sozinho, né? É isso. E às vezes a gente quer aquela, não, eu que tenho que cuidar dele, eu que sei aonde. Não, cara, eu vou te ensinar o caminho e tu te vira. Eu não sou teu pai. Até pai e a mãe chegou uma hora, fez 18 anos, ó, dá um pé na bunda e vaza. E daí eu tive essa dificuldade, né, de leitura e tal. Eu falei, cara, se os outros conseguem, eu preciso também, né? E confesso que eu peguei o hábito da leitura e tal. E no meu processo, aquele primeiro amor, quando eu descobri Jesus, eu tinha tenho um amigo ainda, né? Hoje até ele infelizmente não tá nos caminhos, mas ele me ajudou muito isso. Ele era de outra igreja. E nós passávamos, cara, a madrugada, assim, lendo a Bíblia junto. Nós falamos, vamos ler a Bíblia toda, sem entender nada, assim. Vamos. Abrimos Gênesis e começamos. Daí Gênesis é legal, porque tem um enredo. Daqui a pouco começa ali, né? Levítico, Números, aquilo. É chato. Juízes. Mas eu falei, cara, eu não vou enganar Deus. Deus sabendo o que eu tô lendo. Eu li igual. E a gente leu a Bíblia toda em um ano, assim, sabe? E foi um processo louco que a gente viveu, porque, cara, a gente pegava assim, sem entendimento. Assim, o que Deus tem sobre isso? Nós abria a Bíblia, assim, que nem a revista da Avon, pra pegar um pedido. Abria. Cara, e tinha uma resposta de Deus ali. E nós estávamos naquele amor que dizia assim, cara, a sarça pegou fogo lá. Tem uma árvore ali na rua, vamos pra rua. 3 horas da manhã, 2 horas, e ficava orando. Queima a sarça, queima a árvore. Nós queremos ver a glória, nós queremos aquela fome do primeiro amor. Então isso eu acabei desenvolvendo, né? E hoje eu tenho a prática da leitura, é fácil, assim, até sinto falta quando dia que eu não leio. Tanto daí eu separo a leitura bíblica, a leitura de livros, para buscar conhecimento também, que é muito importante, né? E o cara, eu acho que é importante a gente reservar um tempo ali do dia, do horário. Cara, eu preciso ter um momento, eu e Deus, um momento da leitura só, né? Eu acho que é um caminhar, né? A gente necessita de 2 pernas para caminhar, né? É a leitura e a oração. Se eu andar só num pé, eu vou cansar ali. Então, tem que ter aquele equilíbrio de eu ler a palavra e eu orar. Ler e orar, né? E acho que é o maior perigo, e fico alerta para quem está assistindo a gente, é quando a gente começa aquele esfriar, assim, que cara, daqui a pouco eu tô 2 dias, 3 dias sem ler. Não mudou nada em mim. Não mudou. Aquilo é um sinal que tu tá precisando de ajuda. Se tu não consegue sozinho, tu precisa correr para pedir ajuda para alguém, né? Porque isso é muito silencioso e é perigoso, né? Essa falta de desejo da leitura. E não só quando tu não sente, eu tenho que estar afim de ler. Não tô afim, eu vou ler igual, né? A criança, quando a gente tá ensinando, né?
Ah, eu não tô afim de comer. Tu fala, tá, então não come, filho, hoje. Ah, não come amanhã. Daqui a pouco teu filho tá nele. Doente. Não, tu vai comer igual, não tá afim, estando ou não, tu tem que comer um pouquinho. Lê um versículo e medita nele, tá certo. Não é a quantidade, mas é o prazer e o que eu consigo tirar daquele texto ali, né? É ter uma fome, né? Hoje as minhas orações, elas são exatamente essa, né? Que a gente não pode gerar o costume. Virou costumeiro pregar. Virou costume. Que nem a gente tava antes aqui falando do nervosismo do podcast, né? Lógico, né? Da estreia até onde ele quiser nos levar, existe um. Mas a gente não pode perder isso, porque não é falar de nós, é falar de um Jesus, né? Não é falar da minha vida. Não é falar daquilo que Jesus fez na tua vida e tá fazendo através dela, né? Mas como é bom a gente tá... Imagina se tu não tivesse tido um amigo que leu a Bíblia junto contigo. Por mais que não pegou fogo na árvore, entendeu? Mas, tipo, foram pra rua com fé lá e tá aí, depois entender isso, né? Tipo, como entender que não pegou fogo? Tá, a gente orou. Eu lembro da minha conversão também, tava numa célula, né, da Filadélfia, o ministério que eu congregava. E logo que eu conheci Jesus, também comecei a ler a Bíblia sem entendimento nenhum. E eu li Mateus lá que falava assim que o salário do pecado era a morte. Eu não queria dormir, porque eu fiquei com medo de morrer. Eu dizia, não posso dormir, não posso dormir. Aí eu peguei e liguei pra um líder de célula, na época, o Paulo. Eu liguei pra ele, seu Paulo, seguinte, eu pequei hoje, seu Paulo, fiz isso. E seguinte, tá escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte, né? E eu fiquei apreensivo com aquilo, né, cara? E aí no fim, e aí ele teve toda uma paciência, um cuidado pra explicar, né? Mas mesmo também, sem entender, sem ter o hábito, o cara acabava querendo mais. Minhas orações hoje são exatamente isso, né? Senhor, que não vire um costume. Não vire banal, né? Que a fome e a sede pela tua presença, por querer saber mais de ti, de estar mais contigo, vem aumentar cada vez mais, né? Porque a gente, às vezes, deixa de orar por aquilo que a gente orava no passado. Até uma vez, eu e a Tamires conversava sobre isso, né? A gente passou por uns perrengues de casal. E a gente começou a buscar muito em Deus. Eu e ela, assim, família, casa, a gente começou a buscar. E aí depois, tipo, passou tudo bem, deu tudo certo, ficou tudo bem, as coisas estavam resolvidas. E a gente se olhou uma vez no sofá e disse, tá, e agora o que a gente faz? Porque a gente entrava numa luta, saía de uma, entrava na outra, sabe? E aí, tipo, tá, agora a gente faz o que quando as coisas estão boas? Porque às vezes quando tem alguém enfermo, cara, a gente jejua, a gente ora, a gente vê pedido de oração, a gente faz relógio, a gente faz um propósito, vou ler a Bíblia toda. Tá, e depois que as coisas dão certo, a gente faz o quê? Foge? Tá entendendo? Sim. Ou a gente continua nesse mesmo, queimando da mesma maneira, da mesma forma. A gente vai esperar que Deus nos leve de novo para uma tempestade, para um deserto, para voltar a orar. Pra poder. Muitas vezes o cristão, a gente passa por essa fase, né? Porque o primeiro amor, ele não é a chama do primeiro amor. A gente às vezes quer buscar, a palavra vai falar sobre de uma igreja de Éfeso, que ela precisava retornar ao primeiro amor, né? Tipo, vocês têm isso, tem aquilo, vocês já têm um tempo, e vocês perderam a essência do primeiro amor, né? Sim. E, mano, qual que é a tua opinião sobre a igreja hoje como comunidade cristã, né? Como você acredita que os cristãos podem crescer juntos, não somente na fé, mas como comunidade, né? Tipo, pra uma cidade. Cara, eu acho, né, basicamente, que a igreja em si, ela tem um poder, né, de mudar uma cidade, de mudar um local, né? Através do que, primeiramente, né? Através das atitudes, né? Se a igreja não tem uma atitude, cara, de ajudar o próximo, de estender a mão, né? De orar pelos perdidos, de estar tentando ajudar aquelas pessoas que precisam encontrar Jesus, né? Porque se Deus permite a gente abrir uma igreja em tal lugar, em tal cidade, em tal bairro, é porque Ele quer que façam algo ali, aquelas pessoas que estão ali, que são daquela igreja, daquela placa independente, que elas ajam com as mãos e com a fé, né? Porque a gente precisa mudar. Ações. Né? Eu sei, eu tenho algo pra mim, né? Que quando a palavra fala que o mundo jaz do maligno, né? A gente, como igreja, a gente não vai mudar o mundo. O mundo vai ser perfeito. Não, isso vai ser quando Jesus voltar, tiver o milênio, instalar o milênio, prender Satanás, aí nós vamos ter aí o próprio Jesus vai reinar sobre a terra e aí sim. Mas o que a igreja pode fazer? A gente não pode ser conivente com aquilo que o mundo tá fazendo. Exato. Eu tô vendo o órfão, a viúva, o pobre sofrendo ali, cara, eu não vou ajudar, não vou estender a mão, não vou dar uma cesta básica, não vou...
A igreja em si deve fazer isso, não porque eu vou fazer isso, eu vou me sentir bem, agora eu tô ajudando. Porque isso aí não muda nada, é uma religião. Mas o mínimo que a igreja tem que fazer é isso, né? E a questão, cara, da igreja se unir em prol da cidade, assim, em oração, em jejum, que a gente falou. Não a igreja daqui a pouco gerar aquela coisa assim, cara, vamos orar pela nossa igreja, para que a nossa igreja cresça, para que a nossa igreja isso. Não, cara, isso não é o coração de Deus que tá batendo ali. A igreja verdadeira vai falar, cara, vamos orar para que, cara, a cidade mude, os jovens mudem, né? A nossa geração fala tanto sobre o avivamento que vai vir no mundo, que vai vir sobre as pessoas. Cara, o avivamento vai vir para a igreja, vai despertar a igreja, né? O avivamento é trazer vida àquilo que já viveu algum dia. E o mundo hoje já tá morto, nunca teve vida. A gente já viveu e talvez tá morrendo aos poucos, então a igreja precisa entender, cara, eu preciso orar, chorar pela minha comunidade. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a maioria dos profetas eram isso. Eles davam a cara a tapa, o próprio Moisés vai lá quando o povo está em pecado, o que ele fala? Ele está lá se relacionando com Deus, está no melhor momento, melhor ambiente. Quando ele desce, ele vê o povo lá pecando, o que ele fala? Cara, Deus se ira e fala, vou exterminar esse povo aí. O que ele fala? Pode exterminar, vou ficar eu e tu aqui. Eu tô de boa, eu tô salvo. Tá eu e tu? O que ele falou? Não mata eles. Mata eu, mas não mata eles, né? Eu me coloco na brecha para que eles não morram, né? Eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Então a igreja tem esse papel, né? Da intercessão de mudar a história local, mudar a cidade, né? Fazer a diferença, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas Deus não tá agindo aqui, Deus não age ali, Deus não age. Cara, a gente é a extensão da mão de Deus na terra, né? Se eu não tô fazendo nada, se eu não tô, mas eu não tenho condição às vezes de doar uma cesta básica, de doar uma telha para alguém, doar um cobertor, enfim, tantas coisas que fisicamente nós podemos fazer como igreja. Cara, o mínimo que eu posso é orar, Senhor. Eu não tenho condição, mas levanta alguém que vai ter condição. Move o ímpio, move o coração do ímpio para lá e fazer isso, entendeu? A igreja ter fé e mover o céu sobre a terra através disso, da devoção, oração e da entrega, né? Porque senão a gente vira um clube, né? A igreja tá ali, aquele ambiente bom, aquele ambiente legal, agradável, né? Eu tava comentando com uns irmãos lá da igreja, tipo, às vezes a gente começa, a célula tá boa, a célula isso. Eu falei, cara, tá errado. Não tem nenhum drogado na tua célula, não tem nenhuma prostituta. Meu Deus, não tem isso aí. Não tem um chato, porque tem que ter um chato. O fulano é chato, sempre com o mesmo assunto, sempre com aquele mesmo papo. O fulaninho tá sempre... Cara, tem que ter esse cara aí. Porque esse cara que vai tratar o nosso coração, que se acha perfeito, que a gente acha, já tô bom, né? Eu sou bom. Lá vem o fulano de novo. Não, mas Deus não quer tratar ele quer tratar o teu coração que tá entrando no nível errado e não é o coração de Deus ali. Então, a gente precisa de pessoas defeituosas, aparentemente, parece que pessoa com problema, pessoa já... Senão aquilo ali não está sendo igreja de verdade, né? Se a gente não tem isso, não adianta de nada. Né? A gente precisa ter esse... Que a igreja é um lugar de transformação, né? A gente falou sobre chegar na igreja, que jeito a gente chegou na igreja? Chegamos todo errado, que hoje a gente está certo? Não. A gente continua todo errado, só que a gente está buscando uma transformação diária, né? Sim. Eu prego algo, né, que eu li, ouvi, Deus ministrou no meu coração. A graça que não te transforma, não te salva. Sim. Ou tu é transformado, velho. Senão, por que precisa de Cristo na tua vida se não é pra ter uma transformação? Sim. Eu também vejo uma comunidade hoje orando exatamente por isso, né? Pelos ministérios, pelos pastores, pelos diáconos de outros ministérios. Não somente pelos diáconos do teu ministério, aonde tu está. Cara, se eu tô passando por luta... Cara, o mano da bola de neve lá, o mano Cid, ele tá passando por luta também. Para alguns, os mais íntimos é Juquico, né? Nas minhas orações é Juquico. Sim. Cara, abençoa a vida dele, guarda a vida dele, Senhor, porque eu sei a luta que tu passa. Sim, porque se eu, como cristão, sei a luta que eu tô passando sendo cristão, por que tu não tá passando luta também? Sim. Por que a minha luta é mais importante que a tua luta? Que nem tu trouxe o exemplo de Moisés. Não, cara, Senhor, eu tô aqui. Tira a minha vida, mas... poupa deles, né? Por quê? Porque é tu te colocar na brecha pelo irmão. O que Jesus fez, né? Exatamente isso. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eu já li esse versículo milhões de vezes. Todas as vezes que durante a minha leitura caio ali, eu choro. Sim. Eu entro naquele ambiente de adoração ao Senhor para tentar entender o amor dele, dizendo assim. Porque às vezes a gente toma um tapa na cara de alguém, a gente é xingado, qualquer coisa que acontece... Difamado, qualquer coisa... A gente já se ira. A humanidade já vai pra fora e a gente vê. Não, ainda precisa ser transformado.
Deus não vai tirar de ti a luta, né? Sim. Ele vai te colocar no ambiente de luta para que tu vença. Né? Sim, A palavra diz que não há tentação, que não há refúgio, que não há um escape. Então, precisa domar aquilo que tá em ti, né? Senhor, eu quero que essa semana seja tudo certo. Aí tu acorda segunda-feira, 2 pneus do carro furado. Quero ter paciência, semana paciência. Vai 2 pneuzinhos. 2 pneuzinhos. Pra quê? Pra te testar o quê? Cara, é a tua paciência. Tem que trabalhar aquilo ali, pra crescer naquilo, tem que trabalhar. Porque é algo que tu ainda precisa ser transformado, né? Eu creio muito nisso, né? Uma transformação gradual, onde Deus ele vai transformando os ministérios como um corpo de Cristo, né? Então eu espero que o teu pastor ele escute, ele vai receber um convite para estar aqui nessa mesa, né? Ele vem. Ele vem. Cara, eu quero te fazer uma pergunta, né? O que a graça e o perdão de Deus é para você, né? Como você experimentou isso, né? Sim. Qual foi o primeiro impacto que tu teve com a... Nossa, cara, que nem tu falou, tipo, como que esse cara me ama? Olha a minha vida, como é que é, sabe? Que amor é esse? Sim. Cara, é algo imensurável na nossa vida, né? Acho que a gente vai passar a vida toda até que Jesus volte, trazendo filosofia, trazendo palavra, conhecimento, teologia para tentar explicar, né? O que é a graça, o que é a misericórdia de Deus na nossa vida, né? Porque, vou te ser sincero, até hoje ainda, por mais que eu sei que Deus me ama, eu não consigo entender. Porque a gente baseia o nosso amor o amor de Deus, na real, tenta meio que calcular através do nosso amor, né? Por mais que a gente ame nossos filhos, eu acho que é o que mais se aproxima disso, né? Por mais que a gente ame as nossas esposas, ame os nossos pais e tal, o nosso amor humano, ele é muito pequeno perto desse amor, né? Que Deus tem por nós, né? Desse amor, dessa graça, né? Que nos alcançou e eu acho que quando tu é impactado com isso, não tem palavras para explicar, né? Eu poderia trazer milhares de frases, milhares de coisas para essa graça que me alcançou. E uma vez eu escutei algo que me marcou, assim, né? Que todo dia a gente pega, né? A gente vai lá, peca. E eu, no início de conversão, me sentia muito isso, né? Tu fala, vou tentar hoje ser bom, quero ser perfeito diante do Pai, né? Preciso, não posso pecar em nada, tem que ficar ali. E daí quando eu pecava, eu me sentia mal. Assim, mas de novo, caí nisso. Mas por que eu não tenho força, né? E achava que naquele dia, assim, quando eu tinha um pecado que era visível, algo que eu sabia que eu não estava agradando o coração de Deus, né? Eu ficava meio chateado, assim, hoje Deus não vai vir perto de mim. Hoje Deus não quer nem me olhar. E eu entendi, cara, a graça não é isso, ele tá ali olhando pro meu pecado e continua me amando, né? Ele tá olhando ali pros meus defeitos e continua me amando, me admirando, sabendo que ele me criou de uma maneira que eu sou perfeito diante dele, perto dele eu sou perfeito como ele, porque eu fui criado por alguém perfeito, eu não tenho imperfeições. O pecado me torna imperfeito, né? Mas quando eu tô perto dele, ele tá olhando, cara, tu é lindo, então quando tu tem isso no teu coração, diz, cara, eu vou errar, eu vou vacilar, não que eu vou fazer isso com prazer, mas eu começo a fazer, tipo, cara, eu não quero desagradar aquele que me ama tanto, aquele que olhou pra quando todo mundo olhou e apontou, disse, tu tava errado, tu tá destruído, tu não presta pra mais nada. Ele falou, cara, tu ainda tem jeito, porque só eu te reconheço quem tu é de verdade. Só eu tenho o teu DNA verdadeiro, né? Só eu tenho aqui um pendrive com a tua imagem verdadeira, né? Aí tu tem uma amostra errada do que o mundo diz que tu é, né? E eu acho que o mais impactante é isso, quando tu tem um encontro com a graça, a misericórdia, tu começa a olhar, cara, eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou o que talvez os meus pais diziam que eu era. Porque eu acho que a maior dificuldade das pessoas aceitar o amor de Deus, quando falam Deus é pai, Deus é isso, porque a gente que vem de lar que os pais não eram cristãos, talvez, eles deram o máximo que eles podiam, mas eles não deram através do amor de Deus, né? Que hoje a gente, tipo, tenta amar os nossos filhos tentando olhar para aquele que é perfeito. Nossos pais não tinham para onde olhar e davam o que eles podiam, né? E quando tu tem aquele encontro e fala assim, cara, esse Deus é perfeito, ele me ama do jeito que é, ele me criou, né? E o início da Bíblia mostra isso como uma maneira que eu acho linda, assim, que Deus cria tudo através da palavra. A única coisa que ele bota o DNA, as digitais dele, é a gente, cara. É quando Deus pega do pó, ele podia criar o homem da palavra e deu. E era só mais um. E por que ele quis colocar a mão? Porque ele achou importante, entendeu? Tu vai pegar teu filho e cuidar no colo,
Porque ele é pequeno, ele é importante, tu não vai largar ele num canto e deixar ali porque ele é bebê e vai deixar a criança ali atirada. Tu vai cuidar, tu vai pegar, se tu vai ver teu filho cair, tu vai segurar. Então, esse ato dele agarrar a gente quis mostrar, cara, tu é muito importante pra Deus, né? E a gente se sentir amado não é coisa de homem tu chegar pra mim e falar, Jesus te ama, né? Levantar uma placa, Jesus te ama. Se a gente ouviu a vida toda, mas quando tu tem um impacto com esse amor e essa graça que transforma a gente, fala assim, cara, eu não sou merecedor de nada, eu nunca vou ser merecedor, mas ele ainda me amou, ainda assim, né? Eu tenho uma imagem dentro de mim que eu já preguei isso, que quando Jesus morreu na cruz, eu imagino assim, passando um flashback na cabeça dele, tipo assim, do pecado de nós todos, né? Meu Deus. Da humanidade toda, do início até o fim do dia que ele voltar. Entendeu? É como como dizem que no dia da morte você passa a história da tua vida no filme. Só que da humanidade toda, aquele pecado vindo, e ele podia dizer, não, deu, tira aqui, deu, não. Olha isso aqui tudo que o Elvis vai fazer, eu vou morrer por ele. Olha isso aqui que o Júnior vai fazer, eu vou morrer por ele. Olha o que a galera vai fazer, eu vou morrer. E mesmo assim, ele vendo tudo isso, ele dizia assim, pode continuar, que eu ainda amo ele. Que eu ainda vou até o fim por ele. E ontem eu falei algo na pregação, eu falei assim, cara, sabe o que é mais lindo desse amor de Jesus? Não é que ele morreu por nós, não é? Porque tu pode morrer pelo teu filho, se chegar um cara armado agora e dizer, eu vou matar teu filho. Mas não, mata eu. Isso é morrer por amor, qualquer um de nós pode. O amor dele fez ele ressuscitar por nós, sem nenhum ser humano na face da terra conseguiu fazer até hoje. Ressuscitar por amor. E isso que Jesus tem para as nossas vidas, e isso que é a graça de verdade, isso que é a misericórdia. O amor dele foi tão forte que fez ele ressuscitar por nós. Amém? Amém. Forte, né? É muito forte, cara. Eu falei, cara, é algo que a gente nunca vai explicar, né? A gente nunca vai... o que a gente tem que fazer é orar para que as pessoas sejam impactadas através disso e através do que Jesus é realmente, né? Porque a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue falar às vezes, né? Às vezes que tem tanto para falar de Jesus para uma pessoa, só que tu não consegue explicar porque é um amor tão grande, né? E a questão da graça e a misericórdia que eu carrego comigo, né? É como se a gente saísse... Hoje tu tem que sair pra rua ali. E tu sabe que tá chovendo, caindo raio, tá caindo uma tempestade ali. Cara, se tu sair chovendo pedra, vai te afetar. Aí tu pega ali e tu vai sair. Tu vai morrer. O que é a misericórdia de Deus? Tu vai sair e tu vai lembrar que tu tem um guarda-chuva ali que vai te proteger disso, né? Aí tu saiu e aquilo tá te protegendo. Essa é a misericórdia. E a graça é totalmente diferente. Tu sabe que tá caindo raio, tá chovendo, tá tudo. Quando tu abre a porta, tem um monte de passarinho cantando e o céu tá lindo. Essa é a graça de Deus, né? Então não tem como a gente explicar. Ela te poupa de ver aquilo que tu um dia ia ver. Amém? Amém. Cara, a palavra vai falar desde do início da criação, né? E é algo lindo de Deus, né? Eu também passei por essa crise acho que todo cristão, né? O mini Cristo, acho que ele passa por isso quando ele entende Jesus, ele quer viver uma vida santa que não existe enquanto a gente tiver carne entre os nossos ossos, a gente não vai conseguir ter uma vida santa, isso é fato. E uma das coisas que a humanidade precisa entender que está no primeiro livro da Bíblia. Quem se afastou foi o homem, quem se escondeu do pecado foi o homem. Deus continuou indo lá, tendo um encontro. Ele foi por ele. A gente escondeu. A gente que se afasta. Não que seja bonito que tu falou, errei, a iniquidade, né? Errei, eu sei que tem um Deus que me perdoa. Porque Satanás usa muito isso. Nos dias de hoje. Sim. Não. Essa é a hipergraça que é pregada. Tu pode ir lá, faz o que tu quiser que tu vai ter. Não, a palavra vai dizer que é como uma neblina. A nossa vida é como uma neblina. E se tu não tiver tempo de tu... Sim. De fato, se arrepender dos pecados. Porque falar e pedir perdão, amém. Agora o arrependimento, ele gera transformação. Sim. É tu repudiar aquilo. Cara, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais agir, eu não quero mais falar, eu não quero mais mirar, eu não quero mais. Preciso procurar ajuda aonde for, aonde é necessário, pra mim não mais me relacionar com isso, né? Exato, cara. E a gente fala muito sobre a questão da dependência química, né? Eu trago muito, né, a galera que me acompanha, eu falo muito de pecados que a dependência química, tu consegue, é visual, né? Tu consegue... Sim, consegue. E agora aqueles que estão dentro, guardadinho, pornografia, mentira,
o adultério, que Sim. são coisas que, né, tu... É oculto, né? Oculto. É ele e Deus. É tu e Deus. E aí, como é que tu tá tratando isso na tua vida hoje, Sim. sabe? Eu falo muito hoje com a juventude, falo com os homens, alguns vêm falar comigo a respeito desse assunto. Sim. Eu falo, cara, eu usei algumas estratégias na minha vida, porque eu nunca Sim. tive problema com droga e com álcool. Meu problema foi pornografia. Sim. O que eu fiz pra mim deu certo, talvez dê pra ti. Sabe? Porque eu acho que essa é a graça que te transforma. É Sim. tu poder ajudar outras pessoas, que nem hoje tu ajuda quantas pessoas? Bah. Hoje tu é o cara que é ligado de madrugada. Me ajuda. Juquico não é, Sidney, né? Sidney, eu não entendi aquilo que tá na Bíblia, cara, e agora, sabe? Me ajuda, Me né? Sair ajuda. disso aqui que eu não tô conseguindo. Exato, sabe? Hoje tu é o refúgio, porque um dia alguém foi refúgio pra ti. Eu acho que essa é a maior... O entendimento do cristão é tu entender que hoje tu precisa de ajuda, mas um dia tu vai ser pilar pra alguém. Sim. Tá? Aqueles que a gente vai falar da cura, né? Foram 4 amigos que levaram um cara pra perto de Jesus lá. Cara, quem a gente tá sendo hoje? O que tá sendo carregado? Sim. Amém. Tá indo pra perto de Jesus. Aquele que tá carregando. Amém. Estamos indo pra perto de Jesus. Sim, Né? estão tudo indo junto. A ideia é caminhar no mesmo caminho. E esse texto que tu falou, tem algo que me marcou uma vez que eu tava lendo, que é esse dos amigos que levaram até Jesus, né? E a Bíblia mostra outro texto em Atos, que é quando Pedro e João estão indo pra orar lá, né? templo. Estão indo pro templo. E tem um cara coxo lá também, pedindo esmola. E esse texto me parou pensando, cara, esse cara é coxo, ele não foi sozinho até lá. Alguém pegava esse cara todo dia e levava ele até lá e depois tinha que buscar o cara de lá de novo. E isso nos traz pra hoje, as pessoas que te rodeiam, te levam pra onde, né? Poderiam ter levado ele pra Jesus, assim como foi o outro caso lá, né? que era mais difícil, porque tiveram que subir um telhado com o cara, entendeu? Vamos Pessoas lá. que te levam pra perto de Deus ali, mesmo que seja com esforço, é essas pessoas que tu tem que se rodear, né? Eu acho que esse é um ponto principal, assim, pra tudo, vamos supor, a droga. Eu também tive dificuldade com pornografia, masturbação, isso. Acho que o jovem, que eu falo muito isso, cara, o jovem que não nasceu num berço cristão, que não teve incentivado, a gente desde a infância, eu falo muito isso pros jovens, hoje a gente cuida de jovens, cara, o jovem que é do mundo é ensinar desde novo, cara, tem que pegar um monte de menininha, Exato, olha as isso é ser homem. Ensina, porque isso aí é estranho, né? E já ensina tu olhar a revistinha, olhar isso, porque na nossa época não tinha internet, né? Mas a gente era incentivado aquilo a fazer o erro, não porque os nossos pais achavam que era errado, porque não tinham conhecimento e eles foram ensinados aquilo também. E depois que tu conhece Jesus, tu vê, cara, eu tô andando num caminho totalmente errado, né? E então acho que foi bem difícil de sair de tudo isso, sabe? A questão da droga, eu falo muito assim, é muito louco. Tem coisas que Deus vem e tira com a mão, assim, cara. Eu nunca precisei de tratamentos, até porque eu não cheguei a me aprofundar nisso, me tirar. Eu era mais daquilo assim, andava com as pessoas que me levavam só Pronto. pedir esmola, eu vou lá junto. Meu Deus, olha né? aí. Então, eu Jesus acabei tinha um indo- banquete, tu tava comendo farelo. Sim, e tava lá e andava com essa porque eles fazem, eu também vou fazer. Então eu acabei me envolvendo com isso, né? Só que quando eu fui pra igreja e tal, e um dia eu orei pra Deus, eu não quero mais. E cara, nunca mais senti vontade, nunca mais tive desejo, nem por bebida, nem por droga, nada, assim, saiu. Então, e se chegasse, tenho plena certeza, se eu tiver aqui numa boca hoje, orar pelos caras, eu sei que eu não vou, entendeu? Porque aquilo ali já Glória a não faz Deus. mais parte de mim. E teve a questão assim de pornografia e tudo, foi algo muito mais difícil. Tanto que eu pedia muita ajuda pro líder. Não tô conseguindo, ora por mim, me ajuda, com o que tu fez? E isso que tu falou é muito engraçado, porque tudo aquilo que tu luta e tu sofre e persevera, chega uma hora que Deus vai colocar alguém pra te ajudar aquela pessoa, porque Deus te deu a necessidade graça. de ter a experiência, aquilo ali, a graça Exato. de ter. Então é muito louco, porque daí tu tá naquilo ali, tu luta e tu precisa achar meios, as pessoas te ensinam um caminho, faz isso, não. Cara, se tu é fraco até aqui, então há um bom tempo da minha vida eu não ficava sozinho, entendeu? Ficar sozinho em casa e tal, porque tu... Também, mesma coisa. Então tu vai achando meios que tu vai andando e tu não vai dar voz pra nada. Acho que a base de tudo é tu buscar Deus, né? Se tu tem uma vida com Deus mesmo ali, uma vida plena, tu vai dizer, cara, isso aqui tá tão bom, por que eu vou querer, que a gente falou, né? Eu tenho um banquete, por que eu tô olhando o farelo que tá no chão se a minha mesa tá farta? Tá farto, Né? exato. Então, o primeiro processo é esse. Depois buscar pessoas que vão te rodear, que vão te ajudar a isso. Pedir ajuda, tipo, oração pro pessoal, pra alguém que tipo, pastores, líderes, tal. Pessoal, ora, porque tem a questão espiritual também, a gente sabe que é muito Muito forte, forte. né?
E tem coisa que eu falo assim, cara, tem coisa que Deus vem e tira, nunca mais vai ter problema. E tem coisa que tu vai até o fim da vida que tu tem que saber até onde tu pode ir, né? Até onde tu pode ir pra ti não se perder. Então, tem coisas que é fácil e tem coisas que não é tão simples quanto parece, né? E a gente precisa de ajuda e se rodear de... E glória a Deus pela Olha que chegou batata que chegou. Tá na câmera dele? Olha aqui, ó. Que coisa mais linda. Agora os crentes ficaram felizes. Não, agora vamos sair daqui meia-noite, virou vigília. Agora virou já vigília. Bora, cadê o cafezinho preto? Agora já era, já. Ô, meu, acho que tem Alimentar uns. os crentes, Acho que tem uns palitos por aí, né? Aí, ó. Muito obrigado, Vinícius. Acho que mais me cativou quando tu me convidou foi as batatas que eu vejo. Eu quando sei, você eu sei. Só por esse momento. Tropical, gente. Nosso patrocinador aí, cara. Mas, mano, sabe, de todas as... precisa existir humildade, né, em pedir ajuda, né? Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É entender que tu precisa de ajuda. Cara, e tu sabe que pro homem isso é uma barreira. A mulher, ela tem muita facilidade, né? De a gente luta. mostrar as debilidades. E eu deixo até um recado pra galera que tá assistindo, o homem. E, cara, já tive caso de ajudar cara, assim, com quase 50 anos de idade, pedindo ajuda que tinha problema com pornografia, assim, sabe? Eu falei, cara, eu com 30 anos, novo na fé, o cara tava um tempão e tava me pedindo ajuda. Então, as pessoas tem aquela barreira, mas eu sou casado há 20 anos e tô com esse problema, como é que eu... Cara, a igreja é pra isso, é pros debilitados. O próprio Jesus fala, eu vim pros doentes, eu não vim pros são. Então, se eu tô na igreja e não tem nenhum problema, tem algo de errado comigo. Se eu não tô lutando com nada, e as pessoas que estão ali, a gente precisa se rodear de pessoas que a gente tenha confiança. Cara, eu vou falar com o Everton, ele vai me ajudar, ele não vai espalhar pra todo mundo, não vai sair falando, né? Exato. Ele quer me ajudar, então a gente precisa se rodear de pessoas que nos elevem mais próximo de Cristo, né? Então, se eu tô num ambiente que eu não me sinto seguro em falar com o meu pastor, se eu não me sinto seguro em falar com o meu líder, tem algo de errado no ambiente que eu tô sendo rodeado, frequentando ali, né? Então a pessoa tem que ter essa, cara, eu preciso de ajuda, alguém vai me ajudar. A esposa, às vezes, né? Tem tudo isso do homem pedir ajuda. Eu falo com o pessoal, esse tempo eu ministrei com um rapaz também, jovem, e eu falei pra ele, cara, tu acha que isso vai parar quando tu casar? Ele me olhou com uma cara tipo assim, ó, como assim não vai parar? E eu disse pra ele, vai piorar. Tu acredita que quando tu casar, essa vontade da masturbação, essa vontade da pornografia vai cessar na tua vida? E aí ele, assim, tipo, eu vi que a cara dele, ele disse, meu, desculpa te falar um negócio, mas não vai. Pelo contrário, piora. E aí ele, nossa, cara, tive que entrar também num todo uma... E como é difícil tu acessar isso, né, cara? Meu Deus, livre falar sobre isso com meu pai. Sim, Não tinha, o cara não né? tinha. O cara descobria com um amigo na rua, tá ligado? Então, sim. Quem que tá te rodeando hoje? Sim. Que nem sabe, o meu pastor, o Joey, ele traz algo há muito tempo já, numa caminhada que eu caminho com ele fala algo bem assim. O Joey tem uma frase que marcou minha vida. Entre tantas, né, meu? Eu falo que hoje eu caminho com os melhores. Mas ele diz assim, ó. A coisa mais difícil do mundo é tu dar aquilo que tu nunca teve. Tá entendendo? Sim. Então quando tu sai de um ambiente, seja ele religioso, ou um ambiente sem Jesus, e tu encontra Jesus, cara, a transformação na tua vida não é só na tua vida, é de toda uma geração que estava atrás de ti, tu quebrou um ciclo. Sim. E rompeu o ciclo, sabe? A gente vê muito aquele videozinho no Instagram que rola do fósforo, rompa ciclos. Olhando ali parece que é trifácil. E não é complicado demais. Isso entra, né, que nem a gente falou, dos jovens, hoje tu cuidar de pessoas mais velhas. A gente tem os nossos AT2 hoje, né, os cultos caseiros, né? E o nosso AT2 a gente tem de homens, de mulheres separados, e tem o misto. Troca, né? Toda quarta-feira e troca. Cara, e como é difícil o homem se abrir. Meu, e hoje eu sento, né, a gente no AT2 lá, na casa da pessoa, e eu abro a minha vida esperando que a gente tá num ambiente de cura, porque a palavra vai falar que a gente precisa confessar para que haja luz no nosso pecado. Então, sem confessar, cara, é muito difícil ter uma transformação sem tu dizer pro cara, não. A pessoa às vezes tá sofrendo, tá quieta, lutando com aquilo ali, não... E as vozes que a pessoa tá ouvindo é voz do inimigo direto, exato. Né? Se tu falar, tu vai... Ou às vezes a pessoa tá preocupada, e o meu ministério? E a pessoa, cara, mas dane-se teu ministério, meu, isso aí se Jesus voltar vai ficar.
Exato. A tua alma é mais importante que qualquer coisa. Se tu não tá bem com Deus, aquilo ali, né? É que o ministério ele traz um status, né? É igual receber oração na frente. Eu digo pro pessoal, cara, eu só não tô na frente recebendo porque hoje eu tô na frente orando, Sim. entregando. Mas quando eu tenho a oportunidade de estar na frente recebendo oração, cara, eu vou em todos, sabe? Sim. Seja o que for, sabe? Assim, porque a gente precisa, tem uma necessidade, Sim. né? Não é só porque tu se esvazia. Tem hora que tu se esvazia e tu precisa Sim. receber de alguém outra Sim, coisa. sim. E às vezes pode ser um jovem de 14 anos que vai encher a tua Sim. vida de Jesus. Pode ser o teu filho que tem 10. Sim. Tá entendendo? Por quê? Porque não é sobre o status, sobre uma idade, não é sobre, né? Deus usa todas as pessoas, assim, pra nos alimentar também de Jesus, né, cara? E com quem a gente anda diz muito quem a gente é, né? A palavra vai falar sobre as más companhias corrompem os bons costumes. Tu pode ter um coração de doar, de servir a Deus e tu começar a andar com pessoas que desvirtuam isso, cara. Provavelmente, né? Eu falo com alguns amigos, cara, se tu anda com 5 imbecil, tu vai ser o sexto. Sim. Não existe. Se tu anda com 5 pessoas que tem um casamento bom, uma família boa, cara, provavelmente tu vai ser a sexta. Porque tu vai começar a ver exemplo nesse cara, meu. Então, com quem tu anda vai falar muito, né? De quem tu vai se tornar um dia. Sim. Inclusive, a próxima pergunta, ela fala sobre isso, né? Como você lida com os conflitos e desafios da vida como cristão, né? Como hoje tu lida com a tua fé a respeito disso, né? Tipo, cara, é porque a vida é conflito todos os dias, né? Cara, a gente virar cristão é um desafio, né? A maioria das pessoas diz, né? Mas eu não era da igreja e parecia que tava tudo bem. Aceitei Jesus, começou guerra, daí eu sempre falo um negócio assim, cara, morto não sente dor. Vai no qualquer velório e belisca o morto, ver se ele vai gritar. Não vai. E depois que a gente aceita Jesus, a gente começa a ter vida. Então, ali tu começa a ver, né? Seja nas coisas, vamos supor, pequenas ali de... Cara, as minhas lutas pessoais internas que eu tenho, seja lutas grandes, seja a maneira que eu trato a minha família, a maneira que eu trato o pessoal na igreja, a maneira que eu trato as pessoas no meu trabalho. Então tudo se torna um desafio porque daí tu é um representante de Cristo, né, que a gente falou. Pequenos cristões, pequenos cristos. Então é um desafio para nós, né, a gente permanecer na fé. E as pessoas olham muito isso, o líder, olha lá, o fulano, o diácono, o fulano que leva a palavra. Aquele ali não deve estar sofrendo, cara. E eu também não tenho aquilo quanto mais unção, mais luta. Não. Cara, tu mudou de lado, tu escolheu seguir Jesus e andar através desse reino, cara, tu vai ter luta. Não mais nem menos. Isso vai da questão do teu posicionamento, da questão de se tu dá brecha ou não. Aí, claro, cada pessoa tem... E tem lutas que a gente vai ter para aprendizado, para o amadurecimento nosso, né? Então todas as pessoas vão ter essas lutas e tal. E eu, claro, né? Eu tenho muito assim, tem momentos que tu tá buscando, que tu tá com os céus abertos, tem momentos que parece que tu não tá nem ouvindo Deus, dá uma desanimada, dá uma fraquejada assim, né? Dá cansei, né? Será que é isso mesmo? Cuidar de vida, isso e tal. Será que tá valendo a pena? Mas daí tu acaba olhando pra trás e vê assim, cara, Deus fez tanto por mim, né? E eu não tenho pra onde correr, né? A gente sabe que é apenas um caminho, né? Ele mesmo falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vou fugir da verdade. Eu vou fugir do único caminho apenas pelos meus deleites, apenas pela minha vontade. Então, a gente segue aquele processo, né? É luta, é dias que a gente vai crescer, dias que a gente vai sofrer, tem dias que a gente vai fazer as coisas chorando, lutando, mas o meu pastor, ele tem uma frase que é o slogan dele, que ele fala assim, o segredo é permanecer, que ele, cara, desde que eu comecei a congregar, ele sempre falou isso, e é algo que eu carrego comigo, cara, o segredo é permanecer, eu tô bem, eu permaneço, eu tô mal, eu vou permanecer igual, não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Então, eu vou permanecer para quando chegar o grande dia na nossa vida, Meu Deus. Né? Quando chegar, eu vou dizer, cara, valeu a pena, né? Aquele louvor que teve, vai valer a pena. Bater um clipe aqui. Cara, vai valer a pena, né? Tudo que a gente sofreu aqui não é comparado a nada, Paulo diz, né? Cara, quando chegar lá, nada vai se comparar a essas lutinhas, né? Ontem eu falei sobre Estevão, né? Quando ele é apedrejado, ele vê os céus abertos. Cara, e é o único cara que eu vejo na Bíblia que ele fala como Jesus perdoa os pecados deles. Cara, o cara tá sendo apedrejado. Imagina tomar um tijolaço na rua, já sobe o sangue, quem que me tirou esse tijolo?
E o cara tá ali, perdoa os pecados dele porque tá vendo o céu aberto. Cara, é muita glória, é muita coisa, cara. Isso aqui nem me dói mais. E às vezes é o que falta pra gente nos dias ruins. Olhar pro céu, olhar pra eternidade, olhar pro fim de tudo, que é o início de tudo, na realidade, e dizer, cara, não tem como desistir, eu vou permanecer, não tem pra onde correr, né? Eu só tenho esse lugar, né? Esse lugar seguro, esse lugar de proteção. E eu escutei um negócio que é muito legal, que um pastor, ele perdeu a esposa dele, e perdeu pro câncer e tal, ela morreu. E daí estão pensando que, quem que vai pregar, né? Quem que vai pregar agora domingo? O pastor perdeu a esposa, né? De anos e tal. Aí ele pega e chega domingo e ele tá lá pra pregar. O pessoal, pastor, vem, cara, que loucura. Aí ele falou um negócio assim, cara, apenas nessa vida a gente vai poder adorar a Deus sofrendo. Apenas nessa vida a gente vai poder orar, adorar a Deus, buscar a Deus triste, com dor, enfermo. No céu a gente não vai ter isso. Então, cara, Jesus nos presenteou até com a dor. Parece louco. Jesus nos presenteou com sofrimento, com as perdas, pra gente adorar Ele aqui. Porque no céu fala que a nossa lágrima vai ser enxugada. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento. Lá vai ser tudo perfeito. Então, até a dor eu preciso curtir aqui. Até o meu sofrimento eu preciso tirar um aprendizado e buscar a Deus pra isso, né? Acho que o segredo é permanecer, que nem o pastor fala. Cara, como o teu permanecer influencia em outras pessoas, né? Sem mesmo perceber. Porque tu falou de Estevão, né? E a palavra fala que um cara recolheu as roupas de Estevão. Saulo tava lá, né? Saulo tava lá. As capas dos caras. A primeira experiência de Saulo com Jesus... A primeira experiência de Saulo com Jesus, ela foi, tipo, recolhendo as vestes de um cara que dizia o quê? Perdoa. Imagina esse cara, tipo assim, extremamente religioso. Orelha, né? Porque, sabe, a Bíblia ali, a Bíblia responde a própria Bíblia, né? Depois, mais pra frente, tem um encontro com Jesus e diz, Saulo, por que me persegue? Cara, Ele o cara lembrou daquele Estevão lá. Meu Deus, claro que foi. Imagina, o cara ficou cego. Sabe? Então, a gente precisa entender que a tua dor gera transformação na vida de outras pessoas. Mas olha o que esse pastor que tu falou, né? Ele, imagina, cara, que aqui a gente vai poder contemplar até com a dor, porque lá vai ter alguém pra enxugar tuas lágrimas, sabe? Ó, chegou um refrizinho aí pra nós, ó. Vou ter que vir toda semana nesse podcast. Não, tá convidado, nosso convidado. Cara, e eu quero te fazer assim, ó. Como você espera crescer na fé, né? Sabe assim, qual a tua estratégia pra crescer na fé, na luta, né? Sim. Não, qual a tua estratégia pra crescer num relacionamento com Deus, assim, né? Sim. Cara, eu acho que a nossa busca diária, que é um desafio, né? Acho que complementando a pergunta atrás ali, a busca a Deus não parece fácil, mas não é, né? A gente necessita, então tem aquela guerra de eu tenho que orar, tenho que ler, e às vezes parece aquele monólogo ali, só tu falando, e tu precisa se conectar a Deus e tentar ouvir Ele, buscar alguma coisa durante aquilo. Dia a dia, né, a gente buscar Ele. E eu acho que também é a questão de... Hoje o que me motiva muito é andar com pessoas e, tipo, assistir pessoas que chegaram em algum outro nível com Deus, né? Eu tenho um amigo meu lá da igreja também, que é um irmãozão, assim, a gente debate muito, troca muita ideia, o Thales, um abração pra ele também, ele deve estar assistindo. A gente fica, às vezes, falando assim, cara, como é que esse cara chegou nisso, cara? Como é que esse cara teve essa revelação, cara? Como é que esse cara chegou nisso? Então, isso gera algo em mim. Se o Deus dele é o mesmo meu, eu quero uma revelação igual esse cara. Eu quero chegar no nível desse cara, eu quero chegar nesse nível de intimidade, esse nível de amor, né? E não tô dizendo, às vezes, nossa geração, infelizmente, a gente tem muito conhecimento, muito, né? Muita informação. Muita informação, é pastor de lá, dos Estados Unidos, Canadá... enfim, do Brasil todo, a gente segue muitas pessoas e a gente deixa de olhar para aqueles que oram por nós, né? Os nossos pastores, aqueles que estão com a gente. Cara, e eles têm que ser as pessoas que nos admiram, que a gente admira, né? Porque a gente diz assim, cara, eu quero ser como o meu pastor um dia. Eu quero chegar no nível que ele chegou, né? Eu tenho que olhar com ele com aquele brilho nos olhos, né? Uma vez eu levei uma palavra sobre a questão do prazer no ordinário, né? Eu li um livro muito legal que é a Liturgia do Ordinário.
E fala isso da gente tirar um prazer de tirar a presença de Deus, tirar nosso relacionamento com Jesus nas coisas simples, cara. Eu preciso, porque fica fácil eu olhar o pastor tal lá com uma revelação linda, esse cara é top. Mas eu esqueço de olhar, cara, meu pastor preparou uma palavra quinta e domingo ele tem sempre uma revelação nova, cara. E eu fico, cara, como é que esse cara tirou isso, cara? Ele fala pra mim, se eu prego uma vez no mês, eu fico, cara, meu Deus, a gente tem que pregar quinta e domingo, eu não tenho palavra. Tem que começar a repetir. A fonte se renova, né? Se renova, e daí eu tenho que olhar pra ele e dizer, cara, eu quero ser igual esse cara aí, mano. Eu quero chegar no nível desse cara, né? E às vezes até aquelas coisas simples, assim, que acontecem, né? Vamos supor assim, tipo, o prazer no ordinário que eu digo, a gente chegar diante da igreja que a gente congrega, ver o pastor usando aquela mesma camisa, usando aquela mesma roupa de sempre, contando a mesma piada, e aquilo assim, ainda assim me motivar. Aquilo ainda assim eu ter prazer, entendeu? Esse é o prazer no ordinário, de me alegrar, porque senão daqui a pouco eu começo a olhar muito a igreja dos outros, olhar muitas coisas dos outros, e eu já não tenho mais prazer aonde eu tô ali. Eu começo a ver só problema, começo a ver só dificuldade, e a gente precisa desenvolver isso de olhar para as coisas simples, as coisas monótonas e dizer, cara, que bom que eu tô aqui. Que bom que eu sou parte da igreja aqui. Que bom que eu se sentir permanente. Então a gente olhar para as coisas até repetitivamente, às vezes, parece que eu já ouvi isso, mas, cara, eu preciso ouvir de novo então. Amém? Eu preciso receber. Deus quer falar mais uma vez, se eu já ouvi, então eu não aprendi. Se Deus está repetindo é porque eu preciso aprender de novo, né? Eu acho que a gente precisa, e é o que me motiva diariamente a buscar isso, olhar para pessoas que cresceram na fé, grandes homens de Deus, né, como a gente conhece e tal, que a gente fala muito, frases e tal, mas também daqueles homens que são pastores, líderes comuns, de igrejas locais, comuns, que ninguém nunca vai conhecer, mas ele mudou a história de uma família que seja, no caso a minha, e isso me motiva, né, bastante. Cara, é exatamente isso, carregar esse sentimento de gratidão de verdade, assim, né, e o sentimento de querer. Cara, se eu não querer, hoje o Joey e o William são meus pastores, né? Se eu não querer ser parecido com eles, cara, eu tô no lugar errado.